Boa tarde, galerinha do nono ano! Galerinha esperta e ó, ligeira! Já preparem o material de vocês para mais uma aula de história. Você que está na escola ou está em casa acompanhando pelo aplicativo ou pelas redes sociais, não deixe de organizar o seu material para que nós continuemos trabalhando a Primeira Guerra Mundial. Enquanto vocês se organizam, nós vamos desejar também uma boa tarde para os professores, guerreiros e parceiros que desde cedo estão no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Classe trabalhadora e vitoriosa é a classe dos professores. E do meu lado, para mediar essa aula e analisar as respostas no chatinho, está aqui comigo a professora do ensino médio, professora Luíse Coutinho. Boa tarde, prof. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, estudantes e professores do nono ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós teremos a terceira parte da aula sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver aí como que o Brasil entrou nesse contexto todo, né, Pro? Ou vocês pensam que o Brasil não entrou nessa confusão da Primeira Guerra Mundial? Galerinha, vamos já adiantar aqui na lousa comigo o tema da aula. A Primeira Guerra Mundial, a terceira parte, nós estamos construindo o conhecimento sobre a Primeira Guerra Mundial, começando, é claro, lá com os conflitos que houveram na Europa e nos Balcãs, né, que são aí aulas passadas. A habilidade já está aqui na lousa também, identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. O objetivo dessa aula será compreender os eventos históricos no contexto da Primeira Guerra Mundial e analisar o ano de 1917 no contexto da Primeira Guerra Mundial, os processos relacionados à entrada dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra e a revolução que tirou o Império Russo da batalha. Legal? Olha só os desafios que nós temos hoje com as habilidades que estão dispostas para a aula de hoje. Mas, para que os estudantes já possam começar a desenvolver o raciocínio, já está na tela aquela velha questão-problema. E o Brasil entrou na Primeira Guerra? Sim ou não? Justifique sua resposta. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Voltamos. Algumas respostas aqui bem interessantes no nosso chat. Vamos pontuar aqui a resposta do Luiz Henrique, que pontuou que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial em 1917, mas foi uma participação meio tímida. A estudante Aira do Nascimento, que está sempre participando aqui juntamente com o Pro Rafael, disse o seguinte: o Brasil na Primeira Guerra Mundial tinha uma posição neutra, respaldada pela Convenção de Haia, buscando não restringir os seus produtos exportados na época, principalmente o café. E a professora Iara lembra de um episódio que eu também sempre lembro quando a gente trata de Brasil na Primeira Guerra Mundial, que é a Batalha das Toninhas. Foi uma coisa meio cringe, né? Essa batalha aí. Depois a gente comenta. Aí a professora Fernanda, ó, tamo junto, professora Fernanda. Legal, legal. As respostas aí que vocês trouxeram no chat, foi uma participação tímida, mas o Brasil foi lá, né? Foi lutar no fronte de batalha. Legal? Vamos então, galerinha, aqui ler o texto na tela. Em 1917, os alemães criaram um bloqueio marítimo para impedir o funcionamento da linha de abastecimento da Grã-Bretanha, principalmente os suprimentos advindos dos Estados Unidos. Dessa forma, navios mercantes americanos foram afundados. O Império Alemão tinha ciência de que essa estratégia de guerra acabaria por arrastar os Estados Unidos da América, o que aconteceu no 6 de abril de 1917, com a declaração de guerra contra a Alemanha. Olha, voltando para o prof. Galerinha, esses alemães, vamos falar assim, professora Luísa, na linguagem dos jovens, esses alemães eram meio folgados, não eram não? Tocavam terror, tocavam terror. Bem... E olha, além de manter uma guerra em duas frentes, ocidental e oriental na Primeira e na Segunda Guerra, eles começaram a bombardear e afundar navios mercantes. É claro que a Inglaterra era o tropeço, era a pedra no sapato de Napoleão e também se tornou aí um tropeço nas intenções do Império Alemão, principalmente quando os ingleses uniram forças com os belgas e os franceses para impedir o avanço alemão lá no plano Schlieffen, que consistia em atravessar o norte pela neutra Bélgica para fechar a pinça na França, nos seus soldados que estavam na fronteira ali da Alsácia-Lorena. Portanto, os ingleses também se tornaram uma pedra no sapato no avanço alemão. E com o bloqueio marítimo, os alemães bombardeavam com os seus submarinos navios militares, mas também navios mercantes. Claro, os navios norte-americanos que foram afundados pelo Império Alemão arrastou os Estados Unidos, que até então estava só observando. Mas não foi só os Estados Unidos, não. O Império Alemão afundou navios brasileiros que entravam naquela zona de bloqueio que os alemães haviam estabelecido, e mesmo que fossem navios com produtos, também eram afundados. E aí, galerinha, o Brasil vai entrar nessa guerra. Vamos ver aqui um vídeo muito interessante sobre a entrada do Brasil na guerra, na tela.
1914, quando a guerra eclodiu, o Brasil se declarou oficialmente neutro. Ocorre que o Brasil era um país eminentemente exportador de café naquela época e 3 anos depois do começo da guerra, a Alemanha, no dia 13 de fevereiro de 17, declarou um bloqueio naval aos seus inimigos. A Alemanha pretendia evitar com que chegassem suprimentos, principalmente a Inglaterra e a França. O Brasil exportava café para esses dois países. E assim que a Alemanha declarou esse bloqueio, o Brasil protestou formalmente junto ao governo alemão, mas não adiantou absolutamente nada. E ali, em abril, 2 meses depois, aconteceu o primeiro incidente, que foi o afundamento do navio Paraná, na costa da Europa, um navio que seguia carregado de café e cereais para a França, justamente para o submarino alemão, já como reflexo desse bloqueio naval. O Brasil acabou rompendo relações diplomáticas com a Alemanha, e aí, a partir desse episódio, as coisas começaram a se acirrar cada vez mais. 2 novos navios brasileiros, o Tijuca e o Lapa, foram afundados também por submarinos alemães. O Brasil tomou uma atitude drástica, que é confiscar 45 navios alemães que estavam em portos brasileiros. Alguns desses navios alemães, inclusive, passaram a operar a serviço do Brasil. Um desses navios, inclusive, lá em outubro, um navio chamado Macau, estava navegando na costa da Espanha e foi atingido também por um submarino alemão, chamado U-93. Foi o estopim para a entrada do Brasil na guerra. O que aconteceu? Antes de afundar o navio brasileiro, o submarino alemão exigiu que 2 tripulantes subissem a bordo do submarino. Tratava-se do comandante Saturnino Furtado de Mendonça e do taifeiro Arlindo Dias dos Santos. E esses 2 simplesmente nunca mais foram vistos a partir desse dia. Em seguida, o submarino desferiu um torpedo, o Macau afundou, os demais náufragos brasileiros se salvaram em barcos salva-vidas. Quando chegou a notícia desse episódio ao Brasil, causou uma grande comoção. Houve aí um princípio aí de saques, represálias brasileiras em relação aos comerciantes industriais e prestadores de serviços alemães que moravam aqui no Brasil. Por conta dessa grande pressão popular, no dia 26 de outubro de 1917, o presidente Venceslau Braz acaba declarando guerra à Alemanha. A guerra, ela mobiliza paixões. E no Brasil, a gente tem uma comunidade germânica, a gente tem muitos imigrantes de origem germânica, mas, por outro lado, também a maior parte dos investimentos no Brasil nesse momento são investimentos ingleses. Então, a polarização que se dá na Europa se dá aqui também. Havia aí menos de 30 anos, tinha sido proclamada a República, e o Brasil via nos Estados Unidos a espécie de um irmão mais velho, já era uma potência que estava se consolidando diplomaticamente e economicamente no cenário mundial. Os germanófilos sempre vão dizer que os brasileiros estão seguindo os Estados Unidos e vão se tornar cada vez mais dependentes da potência continental. A França era vista como um modelo de civilização, um modelo cultural e social, e também havia uma admiração no seio do governo brasileiro em relação ao estilo britânico, quer dizer, aquela precisão britânica, a pontualidade britânica, o jeito britânico de ser organizado. A gente tem parlamentares no Brasil que dizem assim, o que a Alemanha, o que o imperialismo alemão faz não é nada diferente do que o imperialismo inglês sempre fez. Os ingleses não são modelo, eles também sempre trataram dos seus interesses, dominando povos, invadindo continentes ingleses e franceses. Então a gente tem essa polarização e a gente tem 2 grupos de intelectuais que defendem um lado ou outro. Legal aí, né? Viu aí a confusão que deu esse torpedeamento do navio Paraná, dos navios mercantes do Brasil, e aí o Brasil vai declarar guerra ao Império Alemão. 1917, galerinha, vocês não podem esquecer que o Brasil está vivendo a política do café com leite, não é? E que lá em 1930 o Getúlio Vargas vai dar o golpe. Então, nós estamos vivendo aquela política de Minas e São Paulo, e o maior exportador, não, o produto exportador principal do Brasil é o café. Então, vamos lá na tela olhar aqui a imagem da réplica em português atual do decreto número 3.361, de 26 de outubro de 1917, sancionado pelo presidente Venceslau Braz, em que o Congresso Nacional aprova a declaração de guerra contra o Império Alemão. Legal? Então, o Brasil, como muitos profs colocaram aqui no chat, é o único país latino-americano que vai entrar
diretamente nessa batalha. Legal? Agora, 1917 também é a entrada dos Estados Unidos na guerra. E quando os Estados Unidos entram na guerra, colocando uma força econômica na indústria bélica, esse tabuleiro vai começar a mudar para os aliados, ok? Vamos lá então, galerinha, próxima tela, nós temos que trabalhar também a Revolução Russa. Nós não vamos fazer aulas específicas sobre a Revolução Russa, porque vocês terão uma baita de uma aula, um baita de um aulão lá no terceiro ano do ensino médio, onde vocês verão com mais profundidade a Revolução Russa. Mas para a galerinha do nono ano, é fácil lembrar que a Rússia, nesse período de 1917, estava sobre o poder absoluto e centralizador do czar Nicolau II. E claro, ele governava o Império Russo dentro de um contexto social e econômico de concentração de terras pela nobreza e também de industrialização através do investimento do capital estrangeiro. Ou seja, a própria Rússia não possuía capital interno para poder financiar a guerra e a industrialização. Ou seja, entrava capital estrangeiro, né? Empresas estrangeiras que estavam lá dentro do território russo e que faziam a economia russa girar. E interessante, a Rússia, nesse período, a gigante Rússia, era um país rural, sem um exército com a preparação de um exército inglês, por exemplo, ou até mesmo um exército francês, e com grandes concentração de terras nas mãos da nobreza. Então, quando nós temos o desequilíbrio entre o bem comum social e a concentração de terra por parte de uma elite, é claro que a situação social se agravando, a população vai se organizar, vai deixar de ser multidão, como dizia o Baruch Spinoza, se tornará povo com uma somente desejo e vontade, e eles, é claro, pressionaram o czar Nicolau II. Então, temos aqui a família do czar Nicolau II, que vai ser deposto pela Revolução na Rússia. Como que nós vamos começar, galerinha, a entender essa síntese da Revolução Russa? Vamos começar pela social-democracia. Mas nós vamos começar pela social-democracia russa. Guarde bem esse nome, galerinha. Social-democracia. Ou seja, é a luta política pela base social, pelo bem comum, pela igualdade de direitos entre as pessoas. Essa é a ideia teórica da social-democracia. Então, nós vamos olhar para o Partido Operário Social-Democrata Russo. Era qualquer país democrata? Não. Era qualquer partido democrata? Não. Era o Partido Operário. Os operários, os trabalhadores das fábricas, eles se organizando nos seus sindicatos e formando os seus partidos políticos, eles agora querem chegar ao poder. E a ideia do partido, a social-democracia, representando a base da produção material, que são os operários, a ideia de que os operários devem assumir o poder político e econômico é de um alemão muito lido nas universidades, chamado Karl Marx, lá na tela. É esse economista que vai trazer a ideia de uma sociedade de economia plana, ou seja,
com a destituição de toda propriedade privada, eliminando então a concentração de lucros para que o Estado possa realizar o bem comum. Ou seja, os operários deixarão de ser simplesmente operários e nessa luta de classes entre o operário e o capitalista, é o operário que deve, através da revolução, chegar ao poder e implantar então uma sociedade socialista. Legal? Presta atenção que capitalismo e comunismo vão estar aí brigando como água e óleo até os dias de hoje. Legal? Galerinha, lá na tela vamos olhar então o Partido Operário Social Democrata Russo era contrário à oposição, era oposição à monarquia czarista. Então, eles não queriam o domínio da família imperial do czar. Esse partido tinha uma orientação marxista. Se ele tinha uma orientação das teorias econômicas de Karl Marx, então esse partido defendia o fim da propriedade privada. Ou seja, as instituições estariam não na mão de indivíduos que podem lucrar e concentrar renda, deixando uma parte da população mais pobre, mas com o fim da propriedade privada, o Estado poderia equalizar as oportunidades e fazer com que todos pudessem ter os direitos iguais. Então, é uma ideia utópica, mas que foi colocada na prática pela Revolução Russa e depois vai assumir características singulares em outros países, como Coreia do Norte e China também. O Partido Operário Social Democrata Russo apregoava um governo formado então por trabalhadores. Legal? Então, qual era a marca aí do Partido Operário Social Democrata Russo? Mais uma vez na tela. Oposição à monarquia, tinha uma orientação socialista, voltada ali às teorias de Karl Marx, defendia o fim da propriedade privada e apregoava um governo formado por trabalhadores. E aí esse partido vai se dividir em duas alas. Isso porque para Lenin, que está do lado dos bolcheviques, a implantação do socialismo deve ser mediante a luta armada, ele pensava assim, e Plekhanov formando os mencheviques, que defendia a implantação do socialismo de forma pacífica. Então, ambos eram socialistas, ambos eram do Partido Operário Social Democrata Russo, ambos queriam a revolução para que os operários assumissem o poder dos meios de produção, mas o Lenin, ele quer a via revolucionária, a luta armada, e o Plekhanov, ele quer ali a forma mais burocrática, pacífica, dialógica. O que vocês acham que aconteceu, galerinha, na Revolução Russa? Os bolcheviques efetivaram a revolução ou os mencheviques fizeram essa passagem de forma pacífica? Pergunta para vocês responderem aí depois, legal? Voltando para a lousa, a Revolução Russa, nós podemos dividir elas em algumas etapas. E aqui nessa síntese, nós iremos trabalhar a Revolução de Fevereiro, onde o czar Nicolau II é derrubado do poder, e a Revolução de Outubro, onde os bolcheviques, liderados por Lenin, vão implantar um sistema socialista de governo. Olha só, o mundo bipolar já está se desenvolvendo com a Revolução Russa de 1917. Nós teríamos uma atividade, não vai dar tempo de fazer essa atividade, mas você pode tirar o print da tela. De acordo com a aula, quais foram os principais acontecimentos no ano de 1917, no contexto da Primeira Guerra. Trabalhamos isso durante essa aula. E aí, para terminar, nós temos
as atividades que serão colocadas lá no sistema de tarefas. Não deixe de avaliar a aula no final. Vida que segue. Obrigado, professora Luíse, por a sua companhia nessa tarde. Eu que agradeço, a aula muito legal. Espero que vocês também tenham gostado. Não esqueçam de avaliar a aula no final e até a próxima. Até Tchau, a próxima tchau. aula, galerinha. Tchau. Boas férias!